Enfim, uma atuação muito ruim do Flamengo, muito ruim. E a gente vai falar bastante sobre isso, vamos criticar muito essa atuação do Flamengo. Isso aí não é Campeonato Carioca, amigo, é Libertadores. E o Flamengo tem uma dívida com sua torcida gigantesca nessa competição, porque saiu da edição passada com uma campanha ridícula. Eu não estou aqui para fazer como a grande maioria da imprensa, para ficar babando o ovo do Tite. Quando tem que ser elogiado, a gente elogia. Quando tem que ser criticado, tem que criticar. Porque a estreia do Flamengo na Libertadores de 2024 foi ridícula. Amigos, que bosta, hein? Não há outro termo para se referir a essa estreia do Flamengo na Libertadores. Tirar o Léo Pereira e o Ayrton Lucas. Por quê? Me expliquem, por quê? Ah, porque o desgaste... Desgaste é o cacete, pô. O próximo jogo você poupa todo mundo se você quiser. Por que não poupou no jogo que não vale mais bosta nenhuma, que é o jogo contra o Nova Iguaçu? Esse era o jogo para poupar? Vai poupar em estreia de Libertadores, Tite? Ah, vai tomar banho, porra. Nosso pós-jogo agora com toda a análise dessa estreia do Flamengo, e a Monique já fala do quão ruim, né? Em alguns aspectos essa estreia do Flamengo foi. Como é que você avalia, BSR, esse primeiro jogo do Flamengo na Libertadores? Tínhamos aberto o placar já, mas a bola, como a gente sabe, ficou quando a gente teve mais espaço. Tentamos jogar, talvez por algum momento... Salve, salve, nação! Vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo estreia na Libertadores com um empate muito broxante, vamos dizer assim, né? Empatou com 1-1 diante do Milionário jogando na Colômbia. Saiu no placar, saiu na frente do placar, né? Tava com um jogador a mais, mesmo assim levou o empate e poderia levar a virada no jogo, né? O Mauro César aqui e o Renato Maurício Prado detonaram a atuação do Flamengo e, consequentemente, algumas atitudes do Tite que aconteceu no jogo, né? Então, vambora, você já viu já um breve resumo aí durante o vídeo aí, no começo do vídeo, mas vambora aqui pro vídeo completo aí. Ah, outra coisa, vai deixando a tua opinião, o que você achou sobre a atuação do Flamengo, a fraca atuação do Flamengo e qual foi o pior jogador em campo pelo lado do Flamengo, né? Eu já destaco que o Vinha, para mim, foi o pior jogador pelo lado do Flamengo, né? Então, vambora com mais um vídeo, vai deixando seu like, se inscreve no canal também, né? Para você não perder nenhum vídeo, ativa as notificações, que é importante. É isso aí, tamo junto e vambora com mais um debate. Do Flamengo da Libertadores, uma estreia muito ruim, empate 1-1 contra o Milionários, que tinha um homem a menos, desde o momento do gol do Flamengo, uma atuação fraca de um time que parece ser mais preocupado com a final do Campeonato Carioca do que com a Libertadores, né? O time que vinha jogando acaba sendo preservado para o próximo domingo, o time que já está com mais conjunto. E aí tem mudança forçada, mudança por opção do técnico, enfim. E acaba o Flamengo fazendo um jogo muito fraco, muito aquém. Nem merecia vencer quando fez 1-0, o pênalti de fato aconteceu, mas o Milionários já era melhor no primeiro tempo, criou melhores situações. E o Flamengo chega a abrir o placar, ficar com um homem a mais. Uma sorte desgraçada ali, né? O pênalti e a expulsão. E aí cede o empate, uma jogada, uma coleção de erros. Pulga errou, Fabrício Bruno, zagueiro enterrado da pequena área, não tira o espaço, não dá combate no Ruiz, que fez a finalização, jogada do Rivaldo pela direita. Enfim, uma atuação muito ruim do Flamengo, muito ruim. E a gente vai falar bastante sobre isso, vamos criticar muito essa atuação do Flamengo. Isso aí não é Campeonato Carioca, amigo, é Libertadores. E o Flamengo tem uma dívida com sua torcida gigantesca nessa competição, porque saiu da edição passada com uma campanha ridícula. Teve derrota para o Alcas, empate com o Nublense, eliminação patética para o Olímpia, que é um grande clube do futebol sul-americano, mas que vivia e vive ainda momentos muito ruins, nem está em competição internacional em 2024, o glorioso Olímpia, para você ter uma ideia. Eliminou. Bem, essa foi a entrevista do Tite, do técnico do Flamengo. Vamos tirar o nome dele aqui da tela. Bem, ele falou aí que futebol dá essa oportunidade e tal. A gente sabe, né, Tite? Isso a gente sabe. Isso aí não é exatamente algo que vai surpreender alguém, né? Aí você está falando óbvio. A questão é que o Flamengo teve um homem a mais
poderia ter administrado melhor o jogo, não foi capaz, o Flamengo não conseguiu administrar o jogo, o Flamengo não conseguiu coordenar bem as ações, era para trocar passe, gastar o tempo, deixar o jogo passar, e tomou um gol com um jogador, Ruiz, saindo do banco e finalizando completamente livre. O Pulga foi seco no combate ali ao Rivaldo, atacante pelo lado direito do Milionários, ficou no chão, foi driblado pateticamente, era só cercar. E depois o Fabrício Bruno, zagueiro, ao invés de diminuir o espaço para a finalização do Ruiz, ficou enfurnado ali na frente do goleiro na pequena área. Se ele sai para dar combate, o jogador tem um bloqueio, pelo menos, dificulta a finalização. Então, erros diversos aí do Flamengo que permitiram ao Milionários conseguir um merecido empate, porque no primeiro tempo o Milionários foi melhor, criou a situação de perigo, já poderia ter feito 1-0 e, evidentemente, acabou sendo um placar até justo. Não acho que o Flamengo jogou para ganhar o jogo, não. Mas a vitória sorriu para o Flamengo quando fez 1-0, ficou com um homem a mais, mas não foi competente o bastante para sustentar essa vantagem. Então, foi uma atuação fraca do Flamengo. Não é campeonato estadual. Não é campeonato estadual. E nessas mexidas todas, ele confirmou o que disse lá no domingo. A gente espera para ver, né? Ele falou, não vou poupar o jogador domingo. Tal, seriedade, afinal, ok. Só que a final está resolvida praticamente. Perder por 4-0 para o Nova Iguaçu, pelo amor de Deus, né? Não dá para imaginar essa possibilidade. Então poderia colocar domingo uma equipe forte, mas hoje entrar com o melhor time possível. Porque é uma questão, assim, o elenco é bom, sim, o que ele falou faz sentido. Todo mundo sabe. Só que ele está jogando com um time que já tem mais conjunto, que já tem mais ritmo. Então, muitas mexidas. O Vinha, por exemplo, entrou muito mal. Muito mal. Um jogador recém-chegado ao clube. É natural que assim seja. E a altitude, embora não seja a de La Paz, 1.000 metros a menos aproximadamente, ela afeta alguns jogadores. A gente não pode também ignorar esse dado. Então, acho que o Flamengo foi mal, jogou mal, partida ruim, cometeram muitos erros. O Milionários não merecia perder, arrancou o empate, mas a vitória sorriu para o Flamengo, que foi incompetente. O Flamengo foi extremamente incompetente no jogo de hoje. Uma atuação muito fraca. E, claro, primeiro jogo, fora de casa, Libertadores, vai jogar com o Palestino em casa. Não tem motivo nenhum para ninguém ficar apavorado. E não significa que vai jogar sempre assim. Mas foi muito ruim, muito frustrante, porque foi um reencontro do Flamengo com a Libertadores, que é a competição que gerou uma das grandes frustrações dos jogadores do Flamengo no ano passado. Aos torcedores do Flamengo no ano passado. Essa live tem tudo que o torcedor do Flamengo não esperava. Era o Flamengo começar a Libertadores desse ano como terminou a Libertadores do ano passado. Com papelão, vergonha, time jogando mal e com culpa do Tite, tá? Eu não estou aqui para fazer como a grande maioria da imprensa, para ficar babando o ovo do Tite. Quando tem que ser elogiado, a gente elogia. Quando tem que ser criticado, tem que criticar. Porque a estreia do Flamengo na Libertadores de 2024 foi ridícula. Ah, pilhado, mas empatou fora de casa. Vamos deixar uma coisa bem clara. Empatou fora de casa contra o 9º colocado do Campeonato Colombiano. Um time fraco, um time que não briga por nada em Libertadores, um time que o Flamengo, com o investimento que tem, com os números que tem na temporada, tinha que atropelar dentro ou fora de casa. Uma partida péssima, uma partida sem coragem, uma partida sem se impor contra um adversário muito mais fraco e o principal, um time que, de novo, consegue mostrar apatia para ceder um empate com um jogador a mais em campo. O Flamengo conseguiu, com um jogador a mais, contra um time muito mais fraco, mas muito mais fraco, jogar pior e perder a vitória. Um jogador a mais contra o fraco Milionários, 9º colocado do Campeonato Colombiano. O Flamengo entregou a paçoca. E aí, eu quero deixar bem claro aqui por que eu abri esse vídeo dizendo que eu acho que o Tite tem culpa nessa derrota. Até a minha mãe,
que não entende nada de futebol, ela estava vendo o jogo comigo e com meu pai aqui em casa, que eu estou em recuperação da cirurgia, e ela falava, gente, se vocês não param de criticar o tal do Vinha, por que ele não tira? E essa era a mesma pergunta que todo torcedor do Flamengo se fez no jogo de hoje. O que fez o Tite não tirar o Vinha? Foi uma atuação, talvez a pior do Vinha na carreira dele. O Vinha, ele errou tudo. Eu vou mostrar aqui o gol que o Vinha perdeu no começo do primeiro tempo. Foi um gol que a minha mãe faria, dentro da pequena área. E aí eu falei, não, tudo bem, o cara tá sem ritmo de jogo, vamos ver mais. Depois, ele perdeu todas as bolas nas costas do Vinha. O Vinha não acertou nada durante o jogo e, para piorar, o Tite só foi colocar o Ayrton Lucas quando levou o gol. Porque eu fiquei conversando com meu pai o tempo inteiro. Eu falei, pai, não é possível. O Ayrton Lucas está machucado. Não é possível que o Tite está deixando o Vinha em campo por tanto tempo, jogando tão mal, sem colocar o Ayrton Lucas. Porque até isso ele errou. Vai trocar o lateral titular numa estreia de Libertadores. O que faz o cara tirar o seu lateral titular absoluto, recentemente convocado para a seleção brasileira, na última convocação estava na seleção brasileira, para colocar o Vinha sem ritmo e, o pior, não teve coragem para tirar o Vinha. Porque o Tite tem muito esse negócio de paizão. Ah, paizão, trata todos os jogadores igual. Então, provavelmente, ele ficou com medo de expor o Vinha tirando ele de campo. Não tem como. Uma partida péssima do Vinha, uma partida péssima do Flamengo, um time covarde, um time que não conseguiu se impor contra o fraco Milionários, que é o 9º lugar do Campeonato Colombiano. Agora, pilhado, você quer dizer que a Libertadores vai ser uma vergonha? Não. Mas a estreia foi. Para mim, essa estreia de Libertadores foi uma vergonha, pelo que o torcedor do Flamengo esperava, pela raiva que o torcedor do Flamengo estava do ano passado, daquela Libertadores patética, onde perdeu para o ridículo Olímpia do Paraguai, que nem classificado para a Sul-Americana está nesse ano, para vocês verem o quão fraco era aquele Olímpia do Paraguai. E o que eu quero deixar muito claro, um Flamengo que começou a Libertadores sem coragem. Ganhar Carioca é mole. Com o investimento que o Flamengo tem, Carioca, ou melhor, Carioquinha, não pode ser referência. Tem que cobrar desse Flamengo para que o ano comece de uma forma diferente do que foi o ano passado. Da vergonha que foi o ano passado. Que o Flamengo não seja apático de novo como foi no ano passado, que o Flamengo não seja sem vergonha de novo como foi na Libertadores do ano passado, porque essa estreia, levando um empate mequetrefe de um time que estava com um jogador a menos, perdendo por 1-0, e outra, eles ainda tiveram chance de virar o jogo. Com 1 a menos, quase que o Milionários faz 2 gols e vira o jogo. Então tem que ser criticado sim, e que a imprensa não fique babando o ovo do Tite na coletiva. Que a imprensa, porque só pergunta em coletiva do Flamengo, repórter que é amiguinho, repórter que vai jantar com o Marcos Braz, repórter que recebe mensagenzinha do Marcos Braz por WhatsApp, repórter que é amiguinho dos jogadores. Eu quero ver, a primeira pergunta dessa coletiva de imprensa do Tite tem que ser: por que você não tirou o Vinha antes? Amigos, que bosta, hein? Não há outro termo para se referir a essa estreia do Flamengo na Libertadores. Grande expectativa, Flamengo fazendo um campeonato carioca brilhante, já é o campeão, literalmente. E aí o Tite resolve ir para a estreia na Libertadores e sai a poupar jogadores. Me parece, pelas informações que vêm lá de Bogotá, que o De La Cruz, de fato, não tinha condições. Teria tido uma virose, tinha ficado, inclusive, no hotel. Agora, por que tirar o Léo Pereira e o Ayrton Lucas? Por quê? Me expliquem, por quê? Porque o desgaste... Desgaste é o cacete, pô. O próximo jogo você poupa todo mundo se você quiser.
Por que não poupou no jogo que não vale mais bosta nenhuma, que é o jogo contra o Nova Iguaçu? Esse era o jogo para poupar? Vai poupar em estreia de Libertadores, Tite? Ah, vai tomar banho, porra. Ah, porque tem que ver a minutagem, tem que ver a administração do elenco. Para isso é que nós temos esse elenco. Para ter o quê? Vocês viram que o Vina jogou? O Vina hoje foi patético, horroroso. Errou tudo que podia e mais um pouco. E onde estava o Vinha no lance do gol? Lá na frente. Ah, gente, brincadeira. Realmente é brincadeira o Flamengo estrear desta maneira na Libertadores. Mesmo sem merecer, chegou a estar com a vitória na mão. Pô, 1-0 contra um adversário que tinha tido um jogador expulso, menos um. Como é que vai levar um gol de empate? Esse time dos Milionários, que é horroroso. Gente, esse time dos Milionários é horroroso. Vai chegar aqui no Maracanã, vai tomar de 4 para cima. Como é que o Flamengo vai lá e fica com aquele toquinho de bola, zagueiro para zagueiro, zagueiro para zagueiro, zagueiro para zagueiro e zagueiro lançando? Porra, isso é o pior estilo. Paulo Souza, Vitor Pereira, Domenech, Sampaoli. O que é, Tite? Aos pouquinhos você vai querendo ser posicional também? Aí tudo bem. O Flamengo vai lá e contrata um zagueiro que é, segundo os analistas de mercado de futebol hoje em dia, um jogador de meio campo na zaga para dar saída. Aí o Tite resolve poupar o Léo Pereira e não bota o Léo Ortiz, bota o Davi Luiz. Porque a hierarquia. Vai pro diabo que o carregue, Tite. Vai pro diabo que o carregue, porra. O Flamengo pagou uma grana preta no Léo Ortiz, porra. Já que quis poupar o Léo Pereira hoje, por que não botou o Léo Ortiz para jogar? Vem de Davi Luiz de novo? Ah, é uma brincadeira, cara. Uma brincadeira. O Tite hoje simplesmente jogou 3 pontos no lixo. 3 pontos no lixo. Ganhou 1, jogou 2 no lixo. É realmente uma brincadeira, uma piada. Cara, não dá. Não dá para levar a sério. Sinceramente, não dá para levar a sério o que aconteceu hoje em Bogotá. O time dos Milionários confirmou a impressão que se tem, é um time chulé. Não há outro termo. É um time chulé, vagabundo. E o Flamengo foi incapaz de se impor. O Flamengo, no início do primeiro tempo, mesmo jogando a meia boca, mesmo jogando muito mais com os zagueiros do que com o meio campo e com o ataque, teve 2 chances claríssimas de gol. Numa, o Vinha perdeu. Eu realmente jamais poderia ser treinador de time de futebol. Porque se eu sou técnico e o Vinha perde aquele gol, eu substituo ele na hora. Sai, filho, sai. Sai, vai esquentar, vai esfriar a tua cabeça para ver no próximo jogo se você volta a jogar bola. Um jogador profissional não pode perder aquele gol, minha gente. Não pode perder aquele gol. Um gol que teria sido fundamental para o Flamengo abrir o placar logo de cara e obrigar o Milionários a ter que sair. E aí o Vinha vai e chutou lá em Medellín. Depois, uma outra jogada, essa até com um pouco de sorte, porque o Arrascaeta tentou 2 dribles, a bola escapou e sobrou para o Bruno Henrique, que avançou e chutou forte, o goleiro botou a escanteio. E aí depois, aos poucos, o Flamengo simplesmente começou a entregar o jogo, a deixar o Milionários gostar do jogo, a deixar o Milionários tocar bola na intermediária do Flamengo. Coisa que o Flamengo não fazia, pelo menos até agora, nesse ano, que é voltar àquela nhaca de marcar lá atrás e deixar o adversário vir tocando bola. O Flamengo hoje jogou espaçado. O Flamengo jogou hoje todos arreganhado. O que a gente via até agora na temporada, que era um time compacto, um time juntinho, um time que ia e vinha sempre junto, dessa vez não teve nada disso. Teve um time arreganhado. Um time que deixou a intermediária para o adversário manobrar à vontade, que deixava os atacantes praticamente abandonados lá na frente, quando eles estavam lá na frente, porque tanto o Bruno Henrique pela direita como o Cebolinha pela esquerda eram obrigados a voltar para marcar.
E aí, quando o Flamengo saía em contra-ataque, não tinha ninguém, gente. O Pedro ficava lá feito um maluco, coitado, tentando fazer parede para ninguém, porque não tinha ninguém. E aos poucos o Milionários foi melhorando, meteu uma bola de cabeça na trave, em mais uma jogada pela direita. E o Tite assistindo aquilo tudo. Aí a única substituição que o Tite faz no intervalo é botar o Alan, que eu continuo a achar que é um jogador insípido e inodoro. O pessoal da transmissão disse, melhorou. Melhorou porque o Igor Jesus foi muito mal hoje. É preciso ter paciência e calma na análise do Igor Jesus. O Igor Jesus é um garoto jovem, é um lutador, pode vir a ser um volante interessante na história do Flamengo, mas jamais será um De La Cruz, né, gente? Jamais, esquece. Jamais será o De La Cruz. E aí foi justamente ele que o Tite botou para jogar no lugar do De La Cruz. Já mostrou aí uma covardia. Se ele queria manter o Flamengo jogando para frente, Flamengo buscando a vitória, tinha que ter sido o Alan no lugar do De La Cruz e não o Igor Jesus. Por mais que eu não seja um fã do Alan, mas o Alan é um segundo volante ofensivo. O Igor Jesus não. O Igor Jesus é um segundo volante marcador. Então, quando ele entra com o Igor Jesus no lugar do De La Cruz, ele está sinalizando claramente o seguinte, olha, eu quero me defender em primeiro lugar. Porra, Tite. Nosso pós-jogo agora com toda a análise dessa estreia do Flamengo, e a Monique já fala do quão ruim, né? Em alguns aspectos essa estreia do Flamengo foi. Como é que você avalia, BSR, esse primeiro jogo do Flamengo na Libertadores? Foi abaixo do que você imaginava? Te decepcionou? Foram as dificuldades esperadas com as ausências e com a altitude? Qual o balanço, BSR? Acho que foi um jogo ruim, né? Foi um jogo ruim do Flamengo. Eu repito o que falei no intervalo, para mim ter virado 1-0 foi lucro pro Flamengo. Ter virado 0-0 foi lucro pro Flamengo. O Milionários foi melhor que o Flamengo no primeiro tempo. O Milionários finalizou 13 vezes, mandou uma bola na trave, obrigou o Rossi a fazer uma bela defesa. Lógico, o Flamengo teve a chance também. O Flamengo poderia ter aberto um placar com 1-0 com 3 minutos de jogo, deixa eu ver se eu anotei aqui, com 5 minutos de jogo do Vinha. Depois teve, aos 13, uma batida cruzada do Bruno Henrique, teve uma bela oportunidade, e depois parou de jogar. Aqui nas minhas anotações, 23, Leonardo Castro cabeceando para fora, 28, Catanho nas costas do Vinha, chutou por cima, 37, cruzamento da direita, o Castro subiu livre e o mandou na trave, Jordana perdeu no rebote. Depois o Vinha perdeu a bola, o Jordana chutou de fora e o Rossi jogou para escanteio. Então você vê que foram sequências ali, fora alguns outros lances que eu nem considerei como chance. Então o Flamengo não funcionou bem. No segundo tempo melhorou um pouco com a entrada do Alan. Fez 1-0, num dos poucos lances que o Flamengo conseguiu ter a bola no campo de ataque, e aí depois numa saída de bola errada que não funcionou no jogo. Isso é importante, a gente falou isso desde o início do primeiro tempo, desde o início do jogo, não funcionou, e aí o Pulgar errou, o Vinha já tinha se mandado para o campo de ataque, o Pulgar tomou um traço do Rodrigues e depois tinham 3 jogadores do Milionário na área e o Ruiz tinha acabado de entrar, mandou para a rede. Então, assim, foi um jogo ruim do Flamengo, um jogo abaixo do que ele vinha jogando. O segundo jogo abaixo do que ele vinha jogando desde a data FIFA. O Flamengo não fez um jogo no nível que vinha fazendo contra o Nova Iguaçu e serviu para ganhar de 3-0. E hoje uma partida ruim do Flamengo. Monique, o que você acha que mais pesou para essa noite não tão boa do Flamengo na Colômbia? A ausência do De La Cruz, você destacava como um motorzinho, né, que é tão importante para a dinâmica, e você não ter o De La Cruz hoje teve um impacto? Ou talvez a má jornada do Vinha tenha sido um impacto até maior do que a ausência do De La Cruz, ou ficou igual? O que você acha que foi o principal fator, Monique? Na minha opinião, Jorge, acho que foi o combo, porque é claro que o De La Cruz fez muita falta. Se a gente pensar num Flamengo ofensivamente falando, o De La Cruz fez muita falta. E ele é um jogador que ajuda também muito na marcação. A gente cansa de ver o De La Cruz igual uma formiguinha atômica passeando pelo campo todo. E muitas vezes chegando de surpresa no Fla-Flu, a gente viu o De La Cruz, por exemplo, roubando uma bola do André, em que ele chega de surpresa
ali para ajudar a sufocar na marcação, então ele é um jogador muito importante. Só que além dessa ausência, por conta da febre e do quadro viral do De La Cruz, o Tite fez algumas mudanças. E aí ele traz o Davi Luiz, que é um cara que não vinha jogando tanto, ou pelo menos todas as vezes em que o Tite usou o time que ele considera principal, era sempre com o Davi Luiz fazendo essa função ali do lado esquerdo, e aí ele muda o lateral também, então eu acho que foi um combo, contribuiu o fato do Vinha não estar numa noite inspirada, mas foi uma mudança num setor da equipe e a ausência de um jogador que tem sido muito importante, e tudo isso contribuiu para que o Flamengo tivesse uma noite ruim, e assim, eu não consigo apontar um jogador que fez uma boa partida hoje, não sei se vocês conseguem, mas eu acho que, por isso que eu digo que é um combo, foram as mudanças, a ausência, mas também uma partida apagada dos principais nomes do Flamengo como um todo. Esse é um bom ponto que a Monique levanta, né? A gente olha o destaque negativo, que é o Vinha, sem dúvida, mas se a gente tentar olhar copo meio cheio, tá, alguém que se salvou de repente na noite, alguém que minimamente se destacou, é um exercício difícil pro comentarista IBSR. Difícil, porque quem pode ter sido melhor em campo do Flamengo, talvez o Arrascaeta, que foi quem mais tentou, criou uma outra jogada, jogou sofreu pênalti. O Haddad também. Pênalti. Mas acho que foi quem mais tentou ali. Então... E sofre o pênalti assim, o pênalti sai num lance meio casual, né? Bola rebatida. O Arrascaeta já estava desistindo da jogada, né? Porque ele errou e já estava indo e voltou. Enfim, então, uma partida bem abaixo do Flamengo individualmente. Tem ali a atitude de Bogotá, né? A atitude de 2.600 metros, enfim. Isso acaba atrapalhando um pouco, mas acho que nem de longe serve para explicar uma partida ruim do Flamengo, uma partida bem ruim do Flamengo. E acho que, no fim, cara, 1-1 acho que ficou bom para os dois, tá? Porque o Flamengo jogou menos do que podia, o Milionários depois ter empatado com 1 a menos, acho que ficou bom para o Milionários, mas na verdade o Flamengo poderia ter perdido hoje. Para eu ter a oportunidade de encontrar no meu elenco jogadores para atuar em qualquer partida. Hoje foram esses os escolhidos. Ou seja, tá certo também o Tite, né, nessas escolhas dele hoje? Ele tá certíssimo, porque não adianta olhar para trás apenas. Quando você olha para trás, ele diz, tem 9 jogadores que não estão na sua melhor condição. Porque você está olhando para trás, para aquilo que já aconteceu. Gente que foi para a seleção, gente que vem jogando num ritmo muito forte, com muitos jogos, né? E o futuro. Então, quando o treinador mexe no time para tirar minutos de um jogador e dar minutos àquele que vem do banco, ele está olhando para trás, para aquilo que já aconteceu, aquilo que o jogador já acumulou, de problemas até, e o que vem pela frente. O Flamengo tem aí aquilo que a gente chama de maratona, né? A gente adora falar isso, mas acho que explica bem. Numa sequência muito forte de jogos de Libertadores, vai começar Campeonato Brasileiro. Então, se o Tite simplesmente não tiver nem aí, eu não estou nem aí, vou botar aqueles 11 e que se dane, ele está ferrado. Então ele precisa fazer a gestão do tempo também. Agora, tem um problema que vai causar problemas assim, gigantescos no Flamengo, a questão da Copa América. Você imagina, sai Varela, vai convocado. Pulgar, Arrascaeta, De La Cruz. Pulgar, Arrascaeta e De La Cruz é o meio de campo do Flamengo. Esses 3 jogadores podem ser convocados, 1 pelo Chile, 2 pelo Uruguai. E aí eu pergunto a vocês, que Flamengo ficará jogando no Brasil em função de suas características? Porque elas não serão mantidas. Haverá um outro Flamengo que pode ficar até 9 jogos sem o seu meio de campo titular, que faz uma diferença. Hoje a gente vê a ausência do De La Cruz. O De La Cruz, ele junta os pontos. Ele junta o Pulgar com a Arrascaeta, os laterais que jogam por dentro, ele se aproxima, ele dá passe, ele volta, ele marca como segundo volante. É uma escolha fantástica do Flamengo, porque é um cara que joga muita bola. Eu fiquei impressionado quando vi o De La Cruz no ano passado, entre River e Internacional, no Monumental de Nunes, o que jogou De La Cruz. Isso é uma escolha do Flamengo perfeita. Basta ter o dinheiro para competir com grandes clubes. E o Flamengo foi lá e bancou o jogador. Então, sem o De La Cruz já muda. Imagina sem os outros dois. Pulgar, que está muito bem, e o Arrascaeta. Então, vai vir um novo Flamengo por aí. Agora,
que teve uma queda de rendimento e é preciso encontrar um motivo, e o motivo a gente sabe. Para mim é muito claro que é a altitude. A altitude interferiu. Por quê? Porque muito erro de passe, como falou o Tite na coletiva, uma primeira fase de construção que a equipe fazia muito mal, porque como construiu o Flamengo hoje? Baixando os 2 laterais com os 2 zagueiros, não saiu com 3, saiu com 4, mais os volantes, tentando chegar lá na frente, porque Cebolinha, Bruno Henrique e Pedro empurrava a defesa do Milionários para trás. Quando você empurra, espaça o time, e o Milionários é uma equipe que fica espaçada. Fica espaçado. Então o Flamengo tentou fazer isso. Então ele precisava trabalhar muito bem por dentro para aproveitar esses espaços que eram gerados. Outra coisa, defesa do Milionários quando sobe e tem que correr para trás, ela não é uma volta, não tem uma volta organizada. Volta com o zagueiro quebrando linha para dar bote, com o lateral ainda longe. Então é uma defesa que tem problemas. Eu imaginei que o Flamengo fosse tentar criar danos nessa defesa em função disso. Você passa da primeira fase de construção, chega no meio de campo e a bola entra lá no fundo, para gerar profundidade para os atacantes, para pegar as costas dos zagueiros. E isso não funcionou. Por quê? Porque o meio de campo se complicou com a bola no pé, com os passes, em função da pressão do Milionários e uma execução menos intensa. E aí a bola não chegou lá na frente como poderia chegar. Mas, assim, o jogo da volta vai ser muito diferente. Aí a gente vai poder ver realmente as diferenças. Eu não descarto a altitude porque, gente, se a gente descartar a altitude, aconteceu uma tragédia no Flamengo hoje. Sim, técnica. Claro, não aconteceu. Tem isso. As coisas aqui realmente atrapalharam. Um meio-campo muito aberto e um Flamengo que não conseguia aproveitar foi realmente esquisito. Assim, e ele até tenta uma alternativa, né? Porque com 35 minutos ele inverte, né? O Bruno com o Cebolinha na hora de atacar. Ainda tem isso. Olha, o Arrascaeta deu entrevista agora, o Rossi. Ele desinverte. Ele fica fazendo essa troca. O Arrascaeta falou depois da partida e o Rossi também. Vamos ouvi-los. Tínhamos aberto o placar já, mas a bola, como a gente sabe, ficou quando a gente teve mais espaço. Tentamos jogar, talvez por alguns momentos perdimos tempo da bola. Isso é o que mais complica aqui. Faz parte do futebol, a gente tem que se adaptar rápido a isso. Mas já aconteceu agora, levantar a cabeça, para a gente semana que vem tem um jogo muito importante em casa e tem que pontuar com 3 pontos. Esse jogo que foi um jogo complicado para o Flamengo, né? O Flamengo começou bem, mas depois o Milionários teve um bom volume de jogo, criou muitas chances. O Flamengo fez o gol, acabou tomando, você acaba com aquela marca que você tinha de muitos minutos sem sofrer gols e acaba saindo com esse resultado 1-1, a tua análise do jogo e também acabar com essa sua marca que era tão boa, né? Eu acho muito importante o jogo que a gente fez hoje. É muito difícil para a gente que não está acostumbrado a jogar na altitude e hoje fizemos um grande trabalho. Fizemos um grande trabalho porque tentamos sempre ir para frente e obviamente ele jogando na altitude, em seu estádio, é muito mais favorável para eles. Acho que fizemos um grande jogo do aspecto defensivo, eles se encontram com esse gol nos 70 minutos, depois de uma jogada que tem muitas coisas que aconteceram, mas acho que é importante começar não perdendo na Copa, sumar e ir com tudo no jogo da semana que vem com Palestino, que vai ser um jogo muito importante para todos. E pela marca, em algum momento vai chegar, mas temos que seguir, temos que tentar superar de novo a nova marca e sempre tentar ir para frente, que é o que a gente tem que fazer. Fica na história, de qualquer forma. Fica na história, muito contente com isso, mas hoje fica essa espina, né? Essa espinilla de quizás não ter levado a vitória para o Brasil, que era muito importante para nós começar vencendo, mas acho que é importante sumar, é importante não perder e a gente fez um grande trabalho hoje. Eu acho que se a gente avaliar isoladamente desempenho, foi um desempenho muito abaixo mesmo, assim. Permitindo o adversário trocar passes, cruzar, dando campo para trabalhar a bola. Mas é o que a gente está falando aqui, não dá para excluir a questão da altitude, né? Acho que é justificável. Certos comportamentos eu ainda
bato muito nessa tecla de que foi um desempenho abaixo para além da altitude, acho que individualmente também falando, assim, foi um jogo ruim do Flamengo no primeiro tempo, né? Os números ali é do geral, de como termina a partida, mas no primeiro tempo termina 13 finalizações para o Milionários contra 3 do Flamengo. O Flamengo ele teve muita dificuldade de sair para o jogo, mas também teve dificuldade de se defender. Você achou, André, que foi o pior jogo, a pior apresentação do Flamengo em 24? É difícil falar isso, mas assim, o jogo chama mais a atenção porque é a estreia na Copa Libertadores, né? Lógico, e um objetivo, o principal objetivo, se não um dos principais do Flamengo nesse ano, e é uma noite que tem um clima de, bom, agora as coisas começaram para valer, porque até então era campeonato estadual, esse ambiente de pré-temporada, ocasionalmente o time que enfrentou o Flamengo na decisão, que está pela metade, é o Nova Iguaçu, o Flamengo já venceu por 3-0, então não tem nem aquele clima, né, de clássico na decisão, por caso do Flamengo, o clássico foi na semifinal. Então, esquece o estadual, então agora é para valer, vamos ver o Mengão na Libertadores, estou falando do ponto de vista do torcedor. E aí a gente vê essa apresentação tão problemática, talvez até porque durante os últimos dias a questão da altitude não tenha sido tão debatida, porque não são 3.000 metros, não são 3.300, tem coisas aí de 3.500, imagina, quase 1.000 metros a mais do que hoje, é uma coisa de maluco mesmo. E talvez o Flamengo tenha feito uma partida equivocada no sentido de como tratar essa questão na dinâmica do jogo. Então, eu me lembro que a gente viu na Libertadores do ano passado um tremendo jogo do Internacional na Bolívia, quando o Inter encaminha sua classificação. Foi um jogo de poucas estocadas e de muita vontade de se defender, principalmente pela bola aérea, correndo bastante risco, mas se segurando e levando o jogo no ritmo que interessa ao time visitante. E o jogo hoje, até a meia hora do primeiro tempo, não estava no ritmo que interessava ao time visitante, né? Até porque o Flamengo dava a impressão de estar bem do ponto de vista físico. Depois foi meio ladeira abaixo, montanha abaixo, nesse caso, e o Milionários teve a sua tarefa bem facilitada. De qualquer maneira, bastante incomum o que aconteceu, né? O Flamengo com um jogador a mais, não conseguir se defender e levar um gol. A minha impressão é que ao longo dessa primeira fase nós vamos separar o Flamengo de hoje das outras equipes que o Flamengo será nas demais rodadas. Pois é, a não ser no próximo jogo com a altitude também, o que a gente vai ver como é que o Flamengo vai se apresentar. Então é isso aí, nação, mais um vídeo aqui para o canal, né? Já vai deixando aquele seu like aí, seu like ajuda demais. E é aquilo, um papelão que o Flamengo fez, né, nessa estreia de Libertadores. O Flamengo acaba cedendo o empate aí, né, ao Milionários, jogando com um a mais. O Flamengo jogando com um a mais, tentando administrar o resultado. Eu discordo do Tite, e o Tite durante a coletiva disse que o Flamengo não estava tentando administrar o resultado, né? O placar de 1-0. Eu discordo dele. O Flamengo sim estava administrando. Eu também concordo com o Tite no ponto que a altitude, 2.600 metros, é uma altitude que não se compara com La Paz, né? Que é 3.600. Que o Flamengo também vai enfrentar o Bolívar, né, na terceira rodada. Bolívar lá em La Paz. Se em 2.600 metros, a partir do minuto 30 do segundo tempo, o Flamengo caiu de intensidade, rendimento. A gente viu nitidamente que o Flamengo começou a cair, começou a não mais combater, né? Raramente atacava. Então o Milionários começou a ganhar campo, começou a criar chances, empilhando chances uma atrás da outra. Bola na trave, defesa de Rossi, chute que leva perigo, né? Que levou perigo ao gol do Flamengo. E no segundo tempo, tirou o Igor Jesus. Falando do Igor Jesus, eu vi um lance muito engraçado e preocupante, né? Sabemos que a altitude, cada jogador reage de uma maneira, mas teve o lance do Igor Jesus no primeiro tempo, que ele foi substituído, né, logo no início do segundo, é que teve o contra-ataque do Milionários. Aí os jogadores do Flamengo voltaram para poder recompor o mais rápido possível, né? E o Igor Jesus estava correndo junto com o juiz.
E o juiz ainda conseguiu chegar na frente do Igor Jesus. Eu não lembro qual é a minutagem, foi no primeiro tempo, eu não lembro qual é a minutagem, mas eu achei isso incrível. O juiz saíram junto do campo de ataque do Flamengo, né, e campo de defesa do Milionários. Os dois jogadores saíram junto. O juiz conseguiu chegar na frente do que o Igor Jesus. Eu achei isso incrível, né? E obviamente que cada jogador rende de uma maneira diferente, responde de uma maneira diferente jogando em altitude, né? Alguns jogadores sentem, outros não sentem. Mas o Igor Jesus é um baita jogador e às vezes um jogo ruim a gente não vai queimar o cara, né? Mas tudo bem. Matias Vinha fez uma péssima partida em todos os quesitos. Perdeu um gol que não poderia ter perdido, mesmo com perna direita. E durante o jogo, tudo que ele tentou, concordo com o Pilhado, tudo que ele tentou, ele errou. Concordo também que é uma partida péssima que ele fez, mas nas próximas ele tem tudo para melhorar, voltando de lesão, ganhando rodagem, né, nesse elenco do Flamengo. Acho que nas próximas partidas acho que ele volta a desempenhar assim um bom papel, um bom futebol, e sabemos o que ele é capaz, né? É aquilo, um empate frustrante sim, broxante, que o Flamengo tranquilamente poderia até estrear bem. A atuação do Flamengo foi muito fraca, péssima atuação, né? Podemos questionar alguma coisa, altitude, podemos questionar também, que afetou o rendimento do Flamengo e a atuação. Sobre as mexidas de Tite também, né? Podemos questionar isso também. As mexidas de Tite acabou impactando no rendimento ali. O lado que o Tite mexeu, né? Botou o Davi Luiz ali e o Vinha, foi o lado que foi mais atacado pelo Milionários e o lado que ele que levou mais perigo ao gol do Flamengo, né? Aquele lado do lado, né? Incrível que o gol saiu do outro lado, né? No segundo tempo. Mas é aquilo. Esperamos que o Tite conserte essas coisas e, obviamente, precisamos sim preparar o time para as próximas partidas da Libertadores, né? Carioca não é Libertadores e nesse jogo ficou demonstrado, né? Então, deixa a tua opinião e o que você achou sobre esse jogo e qual foi o ponto fraco do Flamengo nessa partida, beleza? Tamo junto, é nóis.